que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirva o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, para o teu bem? Eis que os céus são os céus do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou dos teus pais, para os amar. A vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos da terra, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos céus, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Então, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, porque nós louvamos o Senhor neste lugar, porque agora, meu Deus, nós estamos lendo a Sua palavra, e nós temos essa liberdade, meu Deus, e temos a graça do Senhor de lermos a Sua palavra, e a palavra do Senhor fazer sentido para nós. Todos os dias nós desfrutamos de um milagre, o milagre da presença do Espírito Santo, do discernimento do Senhor sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, meu Deus, mais uma vez, a Sua palavra, ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas, destruir sofismas. E nós te pedimos, meu Deus, que hoje a palavra do Senhor, mais uma vez, opere poderosamente sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, Deus está falando aqui, logo depois da vocação de Levi. E Deus, ele faz uma pergunta de retórica. Depois de tanta bênção que Deus vai falando, ele fala: agora, pois, ó Israel, o que o Senhor requer de ti? O que o Senhor espera de você? Não é que temas o Senhor? Temas o Senhor, tenha respeito do Senhor, entenda que o Senhor, Ele é Deus, Ele é solene. Temas o Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos, seus caminhos, o caminho é Jesus, o caminho é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e o ames. Então o que o Senhor espera de nós? Que nós o amemos, tomara que esteja certo, irmãos. Ou seja, amar o Senhor é um mandamento, Ele espera isso de nós. O que Ele espera de nós com base em tanta coisa boa que Ele nos faz todos os dias? Ele espera que o amor esteja no nosso coração, o nosso amor a Ele. Então a palavra do Senhor, ela dá seguimento, ela continua dizendo: e o sirvas, e sirva o Senhor. O que significa, irmãos, então servir o Senhor? Servir o Senhor é exatamente trabalhar para o Senhor, fazer alguma coisa para o Senhor. Ele tem uma obra, irmãos, para ser feita, e Ele precisa de servos que servem, que desenvolvem as suas atividades, aquilo que lhes são atribuídos. Que sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Você sirva o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Que você ame o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que você ande no caminho do Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e você temas o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Eu peguei de trás para frente, mas o que Deus espera, irmãos, é que nós façamos essas coisas para Ele de todo o nosso coração. Amém? Aí Ele continua dizendo: porque Ele é o Senhor, os céus são céus, os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Então Ele explica, por que Ele diz isso? Ele diz pelo seguinte: olha, gente, os céus
e os céus dos céus são do Senhor, a terra é do Senhor e tudo que nela há. Então ele diz isso como base para dizer: tão somente o Senhor se afeiçoou dos seus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, e escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Ou seja, Deus ele não precisa de nada, porque os céus e os céus dos céus são do Senhor, a terra e tudo que nela há é do Senhor. Mas agora tão somente o Senhor seu Deus, o Senhor, ele se afeiçoou, ele amou, ele gostou de vocês, e afeiçoou dos vossos pais para os amar, e a vós outros, descendentes deles, de seus pais, e escolheu entre todos os povos, como hoje se vê. Deus os escolheu, não precisando de nada, porque ele é autossuficiente, mas porque Deus se afeiçoou dos nossos pais e dos seus descendentes, como hoje se vê, os descendentes, Jesus. Deus amou a Jesus, e os descendentes de Jesus, que somos nós, Deus também, ele amou, como hoje se vê. Então Deus conclama: circuncidai, pois, o vosso coração, que o vosso coração, que os vossos sentimentos, onde habita o sentimento, que seja circuncidado ao Senhor, que seja aliançado ao Senhor, que tenha compromisso com o Senhor, e não mais endureçais as vossas cerviz. Ou seja, a cerviz, irmãos, o povo era de dura cerviz, o povo não se curvava diante do Senhor, o povo não reconhecia, o povo não se submetia ao Senhor. Deus diz: circuncidai o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz, porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Ele não faz essas coisas, não é por suborno. Todas as coisas, que faz justiça ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. O nosso Deus ama a viúva, o órfão, que na Bíblia é a representação do fraco, do desvalido, daquele que tem pouco valor. E ainda, irmãos, ele dá pão e vestes para os estrangeiros. Amém? Olha, irmãos, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Eu gostaria de ler com os irmãos, então. Eu gostaria de ler com os irmãos agora Deuteronômio capítulo 30, verso de número 15. Por que eu li aquele outro? Aquele outro é só uma base para o que nós vamos falar nesse texto aqui agora. Nesse texto, irmão, nós temos uma parte de bênção, nós temos uma parte de maldição. Eu nem vou ler a parte de maldição, amém? Não vou nem ler a parte de maldição, nós vamos ficar só com um aspecto positivo. Tá. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra para a qual passas para possuí-la. Irmãos, olha o que Deus diz. Às vezes a gente fica, muitas pessoas ficam preocupadas com uma grande revelação da palavra do Senhor, e a revelação está diante de nós, e as pessoas não percebem. Deus diz: olha, gente, hoje eu proponho para vocês a vida e o bem. É uma proposta, eu ofereço a vocês hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então ele fala então a condição do bem e da vida, e depois a condição da morte e do mal. Eu não vou ler essa parte como já havia dito.
como nós vamos tomar posse da bênção? Se guardares os mandamentos que hoje eu te ordeno. Que mandamento? Que ames o Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Irmãos, mais uma vez nós vemos aqui as mesmas palavras, as mesmas expressões usadas no texto que nós lemos anteriormente. E nós vemos mais uma vez que o clamor de Deus para conosco, que guarde os mandamentos. Que os mandamentos que hoje eu ordeno? Que ames o Senhor teu Deus, que ames o Senhor, que o Senhor, irmão, seja o objeto da nossa afeição, e que ande nos seus caminhos, que viva, irmãos, o estilo de vida e a maneira de viver que Deus deixou, que Deus estipulou. E essa maneira, mais uma vez eu digo, é Jesus. Jesus, irmãos, é o único caminho que nos religa a Deus. Jesus é a vontade de Deus encarnada, é a palavra de Deus que expressa a vontade, o desejo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E Deus, Ele pelo seu Espírito Santo, Ele diz que ande nos meus caminhos, ou seja, que decida a sua vida com base naquilo que a palavra do Senhor nos revela, que viva a sua vida de acordo com os preceitos do Senhor, e guarde os mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Esse é o plano de Deus, irmãos. Essa é a vontade de Deus para nós, e é a condição da bênção de Deus para as nossas vidas. No Novo Testamento, Jesus diz que muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós falamos línguas, em seu nome nós fizemos milagres, em seu nome nós fizemos muitos sinais. E Jesus vai responder abertamente para eles: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A prática da iniquidade é anomos, que significa sem lei, que vive, irmãos, alheio à lei, à vontade de Deus. Quando Deus, irmãos, Ele está falando a respeito do seu caminho, você entende da seguinte maneira: quando Deus diz não matarás, é uma lei, e essa lei reflete a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém seja morto, que ninguém seja assassinado. Não adulterarás, porque Deus não quer o adultério. Deus é a favor do casamento, é o que Deus deseja para a vida do seu povo. Então todas as vezes que Deus diz não faça isso ou faça aquilo, é porque aquilo está expressando a vontade de Deus. E quando eu amo o Senhor, irmãos, então eu ando de acordo com a vontade do meu Deus. Da mesma maneira que um pai ou uma mãe que ama o filho tem prazer de fazer aquilo que agrada ao filho, né? O filho está passeando em casa, então faz a comida que o filho gosta, prepara um momento importante ali para aquele tempo em família, porque ama. Da mesma maneira, irmão, Jesus ele diz assim: aquele que me ama guardará a minha palavra. E não existe nenhuma outra maneira de expressar o amor a Deus, porque, irmãos, é exatamente o que Deus deseja, que ames o Senhor, amando, irmãos, andando nos seus caminhos, obedecendo os seus mandamentos, andando de acordo com a vontade de Deus. Ele tem uma vontade, ele tem um desejo, e esse desejo ele é expresso na palavra, na sua lei. Então por isso, irmãos, a palavra do Senhor diz que guarde os meus mandamentos, os meus juízos, os meus estatutos. Então nós não podemos de maneira nenhuma pensar que o cristianismo, de acordo com um pensamento que é corrente no tempo que nós vivemos, entre os evangélicos, hoje, agora, então nós vivemos no tempo da graça. O tempo da graça é o tempo que não tem lei. Está errado, está errado.
O tempo da graça, irmãos, antes a salvação era só para os judeus. O reino de Deus, a vida, o estilo de vida que tem Deus no centro, obedecendo às leis do Senhor, sendo herdeiro das promessas do Senhor, tendo Deus no centro, só era para os judeus. Mas agora nós estamos vivendo no tempo da graça, que através de Cristo o Senhor, nós podemos entrar na presença de Deus e no reino de Deus. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus, e isso é pela misericórdia, pela graça de Deus, e nós vivemos esse tempo. Mas de maneira nenhuma nós devemos pensar que, se eu fui transportado do império das trevas e agora eu vivo no reino do Filho do seu amor, nesse reino eu posso viver da mesma maneira que eu vivia antes de entrar nesse reino. Não! Nesse reino, irmãos, nós temos as regras do reino. Do mesmo jeito que uma pessoa, se sair do Brasil e for para os Estados Unidos morar lá, ele tem que se sujeitar, se submeter às leis americanas. Do mesmo jeito, quando, pela graça de Deus, nós somos aceitos no reino de Deus, nós temos também que aceitar as suas regras, a sua vontade, a maneira que tanto agrada ao nome do Senhor. Então, por isso, aqueles que fizeram grandes sinais, mas não estão atentos, irmãos, à lei do Senhor. Tem um texto muito interessante que eu gostaria até de ler com os irmãos nesse momento. A palavra do Senhor diz assim: Segundo Coríntios, capítulo 7, verso de número 14. Todo mundo sabe esse texto aqui. Todo mundo sabe. Porque a Ana Paula Valadão, e o Ministério Diante do Trono, universalizou essa expressão. A palavra do Senhor diz assim: se o povo, vou ler o verso 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, por causa do pecado, obviamente, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, por que eu li esse texto? Porque a Bíblia diz aqui uma coisa interessante. A Bíblia diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ou seja, se ele reconhecer a sua podridão e se submeter à vontade do Senhor, reconhecendo Deus. Eu falei o quê? Falei Coríntios? É Crônicas, irmãos. Eu falei Coríntios? Tá. Irmãos, perdoe, irmãos. Aqui, olha. Ontem, hoje eu não estou muito bem, não. Mas aqui, olha. Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, e se ele orar, ele orou, ele está orando. Mas a Bíblia tem outra expressão: e buscar a minha face. Orar já não é buscar a face do Senhor? Então por que está a orar e buscar a face do Senhor? Porque, meus queridos, existe uma coisa na Bíblia que buscar a face do Senhor significa, irmãos, ir para a palavra de Deus. Buscar, irmãos, é examinar as Escrituras, é ir para dentro da palavra do Senhor, é mergulhar na palavra do Senhor, irmãos, é comer a palavra do Senhor, é se alimentar da palavra do Senhor, é ler a palavra do Senhor, irmãos, com o intento de encontrar a face de Deus, de encontrar o Senhor, a vontade do Senhor, o desejo do Senhor. Eu estou dizendo algo aqui, não é uma interpretação que eu estou tirando de trás da minha orelha, não, é a verdade que estava proposta, que foi a intenção do autor de Crônicas,
Na verdade, o que eles estavam dizendo é o seguinte: então o povo se desvia do caminho do Senhor e começa a adorar outros deuses. Então Deus diz: se eu cerrar os céus, não deixar chover, ou mandar um gafanhoto, ou mandar a peste entre o povo, então se o povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar ao Senhor e deixar a ausência da lei, ou o afastamento da vontade de Deus, da lei de Deus, e buscar a Deus na sua palavra novamente, é isso que ele está dizendo, e se converter dos seus maus caminhos, buscar, irmãos, a face de Deus. Todas as vezes que nós fazemos um estudo bíblico, é com qual propósito? Porque eu estou buscando a Deus, irmãos, eu estou buscando a face do Senhor. Então eu gostaria que você registrasse isso na sua mente. Todas as vezes que aparece buscar a Deus, ou buscar ao Senhor, ou buscar a face do Senhor, é consultar ao Senhor a respeito da sua vontade. Buscar a face do Senhor, irmãos, é estar diante do Senhor para ouvir de Deus qual é a vontade de Deus para a vida do indivíduo. Então, o povo de Israel ouviu de Deus, o Salomão ouviu direto do Espírito Santo do Senhor. Se as coisas derem errado, se vocês se desviarem, por causa disso vir o castigo, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e então buscar a minha face, buscar me conhecer, buscar estar diante de mim. Ou seja, irmãos, é impossível nós tratarmos a respeito da nossa espiritualidade sem nós entendermos que a nossa vida espiritual, ela está atrelada à palavra de Deus, e é através da palavra de Deus que nós vamos encontrar o Senhor. João capítulo 17, quando Jesus está despedindo seus discípulos, ele faz uma oração a Deus. Ele fala uma oração a Deus, ele fala: Pai, eu não peço pelo mundo, eu peço por esses que são do mundo e o Senhor me deu. E eu não peço somente por esses, mas também por todos aqueles que por causa da sua palavra vão crer em mim, que por causa da sua palavra vão encontrar comigo, vão encontrar minha face, vão se achar na minha presença. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração significa, irmãos, olha, eu estou vivendo a minha vida da maneira que eu acho que está certo, mas de repente eu paro e eu falo: não, está errado, eu preciso da presença do Senhor. Eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a Deus com toda a minha força, com todo o meu coração. Então é claro que eu vou orar ao Senhor, mas essa oração, irmão, ela vai estar encharcada, ela deve estar imbuída, ensopada da leitura da palavra do Senhor, não aquela leitura ritualística, aquela leitura, tem que ler um texto para mim dormir, o Senhor é meu pastor, nada me faltará e tal, e já descansa. Não, mas é um indivíduo, irmãos, que lê a palavra, ele busca na lei, ele busca na palavra de Deus, a vontade de Deus e a verdade de Deus para a sua vida. Eu não quero viver longe de Deus, eu quero viver na face do Senhor, eu quero viver diante de Deus, eu quero viver na presença do Senhor, como Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O que significa isso? Andar na minha presença, andar observando a vontade de Deus, é andar na presença do Senhor. Amém? Então, irmãos, olha que coisa interessante. Agora, no texto que nós lemos, a palavra do Senhor diz que existe uma fórmula. Eu te proponho a vida e o bem. Se vocês se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que ande no seu caminho e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás. Irmãos, então vocês vão viver, então vocês vão receber vida, vida abundante, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Amém? Irmãos, é claro que essa terra que passa a possuir é a terra de Canaã,
é uma terra, é algo que existe objetivamente, é um local geográfico, né, que o povo ia tomar posse. E ela representa para nós o céu, o novo céu e a nova terra, a Canaã celestial. E ela também representa, irmãos, para nós, tudo aquilo que Deus, através de cada dia que nós vivemos na presença dEle, Ele nos concede, irmãos. Ele nos concede. Para a honra e glória do nome do Senhor, hoje, irmãos, hoje nós recebemos o convite de casamento. Olha só, que povo abençoado. Flávia e Adelídio. Amém? Está escrito assim: lindo mesmo é quando alguém escolhe pousar ao teu lado, mesmo podendo voar. Eita, esse povo está... né? Lindo mesmo é quando alguém escolhe pousar ao teu lado, mesmo podendo voar, podendo encontrar outros ninhos, outros caminhos, escolhe ficar. Depois eu vou perguntar para ela aqui, que é a poesia do casamento, né? Juntamente, Flávia Adelírio, juntamente com seus pais, Walter Alves Pereira e Deriane Pereira Costa, e Antônio Anselmo Rodrigues e Terezinha Demétrio de Lima Rodrigues, convidam para a cerimônia de casamento a realizar-se no dia 6 de outubro de 2018, às 19 horas, na Avenida Chico Brandão, na área de eventos quadra poliesportivo, Centro Coroaci, Minas Gerais. Amém? Olha, irmãos, que coisa abençoada, uma pessoa que vive, cresce e chega o momento que ele vai casar. Uma pessoa, irmãos, que se casa, engravida, olha que coisa, vai ter um filho. A pessoa que tem um filho, irmãos, e a duras penas vai trabalhando, e Deus concede para ele alcançar algo para a família dele que antes ele não tinha. Irmãos, que coisa rica, que coisa abençoada. São bênçãos de Deus, irmãos, que Deus vai adicionando à vida da gente, e tantas outras, que a cada dia que nós vamos vivendo, irmãos, Deus ele vai adicionando à vida da gente, não é assim? Cada dia, irmãos, que você dá um passo, a cada dia você marcha um pouco mais, você caminha um pouco mais, são as bênçãos, irmãos, que o Senhor teu Deus te dá, é a promessa que o Senhor teu Deus te prometeu e que vai se cumprindo. E a Bíblia diz, irmãos, eu te proponho a vida e o bem, se vocês me amar, andar no meu caminho, guardar os meus estatutos, meus juízos, meus mandamentos, então vocês viverão e multiplicarão, e o Senhor teu Deus te multiplicará na terra que você vai tomar posse dela. O Senhor teu Deus vai te abençoar, irmãos, naquilo que Ele tem te dado. A sua bênção que você recebeu jamais vai se transformar em um ídolo na sua vida, ou em uma maldição em sua vida, ou vai ser algo que vai te trazer desgosto, constrangimento, ou coisa má na sua vida. Pelo contrário, o Senhor teu Deus te abençoará para que você possa viver e desfrutar das coisas que Deus tem te dado, irmãos. Então, quando nós conclamamos o povo para amar o Senhor e buscar o Senhor na palavra, irmãos, e orar ao Senhor e entregar a sua vida a serviço do Senhor, na verdade, irmãos, isso é da parte de Deus um convite para nós, um convite para a bênção, um convite para a vida, um convite, irmãos, para ser abençoado da parte do Senhor. Então, como eu vou viver uma vida próspera e abençoada, uma vida na qual há motivo para se viver? Observando os caminhos do Senhor e amando o Senhor, irmãos. Eu amo o Senhor. Tem algumas pessoas na Bíblia que amaram o Senhor mesmo. Quando Jesus, ele é aclamado Jesus filho de Davi, porque Deus havia prometido para Davi que o seu descendente ia sentar no trono e iria governar perpetuamente, e nunca mais iria faltar alguém que se sentasse no trono de Davi. Irmãos, leia a história de Davi, um homem que desde 16 anos, irmãos, colocou
obviamente antes, a Bíblia começa a contar as histórias quando ele tinha 16 anos, quando ele é ungido, aproximadamente 16 anos. A partir dali, irmãos, aquele homem foi perseguido, aquele homem passou nos montes e nos vales, irmãos, passou pelos vales e pelos montes dessa vida. Teve momentos, irmãos, de triunfo e momentos de derrota terríveis, mas em todos os momentos a coisa mais importante para ele era o Senhor, e aquilo que Deus tendia a fazer na terra. Aquele homem de cada guerra, aquele homem cada vez que o seu exército marchava, e ele ia à frente do seu exército, porque era um tremendo homem de guerra, e ele vencia, irmãos. Ele trabalhou toda a vida, e quando ele já estava estabelecido, ele pensou em fazer uma casa para o Senhor. Ele estava na sua casa, irmãos, e ele pensou: puxa vida, que vergonha para mim. Ninguém falou nada para ele, mas é ele com ele mesmo. Olha o palácio que Deus me deu, e a casa do Senhor, a arca da aliança, está em uma tenda. Não, eu vou fazer uma casa para o meu Deus, o templo mais rico que já houve na história da humanidade, irmãos, em peso de ouro, de pedras preciosas, de prata. Davi trabalhou a vida toda, irmãos, e construiu e juntou aquelas coisas para fazer para o seu Deus. Então, no fim, Deus disse para ele: não, Davi, você não vai construir para mim um templo, porque, Davi, você matou demais, você foi em muita guerra, você participou de muita coisa. Então eu vou fazer o seguinte, Davi, eu vou colocar o seu filho assentado no trono, e eu vou dar para o seu filho, paz em todos os termos. Ele vai ter paz, ele não vai disputar nenhuma guerra. Então, ao invés dos exércitos consumir a riqueza, a vitalidade da nação para ir para a guerra, aquilo vai juntar, né? Eles vão ter prosperidade necessária para edificar um templo. E foi edificado, irmãos, o templo de Salomão. É uma coisa extraordinária aquilo lá. E aí, quando Davi vai passar então o reinado para Salomão, ele pega, irmãos, a planta que ele fez, que o Espírito Santo revelou para ele, que ele tinha, ele passa aquela planta para Salomão, e ele fala: olha, Salomão, e da minha vida, das guerras que eu disputei, de tudo que aconteceu, eu juntei esse ouro, essa prata e essas pedras preciosas aqui para a casa do Senhor. Vê lá, irmãos, a quantidade de ouro. E aí depois ele deu aquela quantidade, mas era uma coisa extraordinária, de ouro que é passado para a edificação da casa do Senhor. Ele fala assim: agora, Salomão, porque o meu coração voluntariamente desejou, agora eu pego do que é meu, da minha parte, do que é meu. E olha, aí você vê o tanto do ouro de Davi, que ele separa para a casa do Senhor. Então ele fala assim: agora, capitães e senhores e os principais do reino dele, que está vendo a transição, agora qualquer um que o coração voluntário deseja trazer alguma coisa, pode trazer. E você olha lá, irmãos, o que as pessoas trouxeram para a edificação do templo do Senhor. Sabe, uma pessoa, irmãos, que se preocupa com Deus e com as coisas de Deus. Mas a palavra do Senhor diz: olha, eu não vou destruir Salomão, sabe por quê? Por causa da promessa que eu fiz a Davi. E agora, irmãos, Jesus, quando ele entra em Jerusalém, a aclamação é: hosana ao rei que vem em nome do Senhor, ao rei descendente de Davi, por causa, irmãos, de tudo aquilo que Davi foi diante de Deus. Agora observe para você ver que a promessa de Deus para Davi foi: nunca vai faltar um descendente que assente no seu trono. O seu trono de Davi vai ser para sempre vai ser o seu trono. Por que Deus fez essa promessa para Davi? É porque no Antigo Testamento, irmãos, sabe qual era a ideia de vida eterna? A ideia de longevidade era, as pessoas pensavam assim, e a maneira de Deus lidar com aquele povo era dessa maneira também. Eu vou morrer, né? Eu tenho 38 anos, irmãos, certamente eu não vou viver mais 80, né? Eu não vou viver mais 80 anos. Então, um dia, o meu filho vai ficar.
Então a maneira das coisas ter uma certa perpetualidade é a descendência. Então por causa disso que a Bíblia, você já observou que a Bíblia fala sobre descendência toda hora? Toda hora a Bíblia fala, você e a sua descendência, e você e a sua descendência, eu vou abençoar você e o seu milésimo descendente daqueles que amam. Porque é a maneira, irmãos, de Deus abençoar e fazer o nome do indivíduo ser perpetuado, ter memória eterna. Agora, aqueles que não amavam o Senhor, o que a palavra do Senhor diz? A pena para ele é que Deus vai exterminar a raiz dele, ele não vai ter descendência. Todas essas coisas, irmãos, por causa do amor do Senhor. Então a palavra do Senhor diz: você então viverá, multiplicará, e o Senhor teu Deus te abençoará e te multiplicará, e te abençoará na terra a qual passa para possuir. Amém? Queridos, eu gostaria de dizer para você que você quer ser abençoado, não faça a sua vontade, irmãos, consulte, busque a Deus, busque a vontade de Deus. Deus pediu a Abraão, o filho dele, Deus pediu a Abraão para que fosse sacrificado Isaque. O que Abraão fez? Não, mas se Deus está pedindo, eu sei que o meu Deus, Ele me ama, e eu sei que o meu Deus, Ele tem um projeto, e o projeto é de abençoar todas as famílias da terra em mim, ou seja, na minha descendência. Então, o meu descendente, o meu único, ele não vai morrer. Então eu acredito que Deus é capaz de ressuscitar ele de dentre os mortos, de acordo com Hebreus, a palavra do Senhor diz isso. E quando então Abraão vai oferecer o próprio filho, Deus, irmãos, não quis. Deus não quer, irmãos. Amém? Deus não quer. Mas agora o que Deus quer? Deus quer provar a sua fé. Deus quer provar, irmãos, a sua determinação em andar com o Senhor e ser fiel ao Senhor. Eu quero isso demais, mas puxa vida, para mim tomar posse disso agora eu tenho que contrariar o Senhor. Não faça isso, eu estou dizendo isso para você agora, da parte de Deus, não faça isso. Se você está vislumbrando algo que você deseja, mas isso vai te fazer transgredir as coisas de Deus, não faça isso, meu irmão, isso é um teste. Você não vai transgredir a vontade do Senhor, e Deus vai te dar aquilo lá. Amém? E Deus vai te dar aquilo lá. É assim que Deus trabalha, irmãos. Olha, algo que é absoluto em Deus. A confiança tem que estar em Deus, e não em mim mesmo, e não em você mesmo. Não é na sua capacidade, não é naquilo que você tem capacidade, não é naquilo que você pode conquistar, mas é naquilo, irmãos, que você vai esperar das mãos de Deus. Amém? Deus é fiel, irmãos, e Ele sempre é fiel, ontem, hoje e eternamente. Ele não pode negar a si mesmo. Amém? Ele não pode falar uma coisa, irmãos, e não cumprir aquilo que Ele falou. Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Então, o chamado de Deus para nós hoje é: ame o Senhor, irmãos, de todo o seu coração, busque ao Senhor de todo o seu coração, ore ao Senhor de todo o seu coração, ande nos caminhos do Senhor de todo o seu coração, porque isso, irmãos, é a nossa segurança. A nossa segurança depende, irmãos, de nós termos o nosso coração totalmente voltados para o Senhor. Deus jamais nos desamparará. Amém? Eu gostaria de convidar você nesse momento, para você ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. O salmista Davi, ele diz assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, que hino de alegria, irmãos. Que alegria diante do Senhor. Olha, Ele me conduz nos pastos verdejantes, Ele me leva às águas tranquilas. Mas ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, e Davi andou muito por lá, ele diz: eu não temo nada,
porque o Senhor está comigo. Ô irmãos, nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. A vida só vale a pena ser vivida com essa certeza no nosso coração. E nós podemos ter essa certeza. Meus queridos, a bênção de Deus está sobre você. A bênção de Deus está sobre a sua vida. O simples fato de Deus nos falar essas coisas, irmãos, já testifica a preocupação do Espírito Santo em nos fazer entender essas coisas, irmãos. Confia no Senhor, caminha com o Senhor, e Deus, irmãos, Ele vai realizar o desejo do seu coração. Nós vivemos, irmãos, não é por vista, é por confiança em Deus e na sua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome, meu Deus. Nós te exaltamos, meu Deus, porque diferente do mundo, nós aprendemos da parte do Senhor. Nós aprendemos, meu Deus, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Meu Deus, nós temos a convicção de que o Senhor é fiel. Nós confiamos no Senhor. O Senhor é fiel, Pai. E nós te exaltamos por isso, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te glorificamos porque nós temos a convicção de que amanhã, o amanhã vai revelar a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. A cada manhã a misericórdia e a fidelidade do Senhor vai se renovar sobre as nossas vidas, Pai. Meu Deus, nós temos vivido, nós enfrentamos tantas coisas porque é próprio de quem tem vida, Pai, passar por luta, por dificuldade. Oh meu Deus, mas em cada provação que nós passamos, o Senhor nos ensina a confiarmos ainda mais no Senhor. Todas as vezes, meu Deus, que o mar fica revolto e o nosso coração fica atemorizado, e nós vemos, meu Deus, o Senhor dizendo: acalma-te, aquieta-te, e há bonança, e o Senhor nos livra, o Senhor nos salva. O nosso coração, meu Deus, ainda fica mais firmado no Senhor. O nosso coração, meu Deus, é dessa maneira. O nosso coração é firmado no Senhor. Meu Deus, hoje, Pai, é um dia para nós de gratidão. Nós estamos gratos, meu Deus. O meu coração está grato ao Senhor por todas as coisas boas que o Senhor tem feito, meu Deus, sobre a vida sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, Pai. Meu Deus, nós vemos, meu Deus, às vezes as coisas complicam e de repente o Senhor, de uma maneira graciosa, maravilhosa, o Senhor intervém, o Senhor entra na história. O Senhor não nos desampara, o Senhor, meu Deus, não nos deixa confundidos nem envergonhados. Meu Deus, o Senhor nos dá a vitória. O Senhor mostra para nós, meu Deus, que nós não somos capazes, mas nós confiamos no Senhor que pode todas as coisas. Oh meu Deus, e nós, então, nós aprendemos a confiar no Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus. Tanta coisa boa aconteceu aqui, meu Deus, nesse tempo. Tanta coisa boa. Cada luta que nós enfrentamos, e quando vencemos, meu Deus, nós saímos da vitória, nós saímos com a vitória, saímos da luta ainda mais fortes e ainda mais abençoados, e ainda em um patamar superior ao dia antes. Nós te glorificamos, meu Deus, por isso, no nome de Jesus. Nós te damos graça. Nós damos graças ao Senhor, meu Deus, por cada universidade que foi concluída, por aquelas que estão sendo feitas, por cada, meu Deus, porta de emprego que foi aberta na hora certa. Meu Deus, pelos encontros da vida, meu Deus, os encontros que o Senhor proporcionou, pela sua graça, pela sua misericórdia. Meu Deus, e que esses encontros mudou a vida das pessoas da sua igreja. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela saúde que o Senhor nos deu. Meu Deus, nós nunca choramos aqui a perca de um irmão querido, meu Deus, na nossa igreja. Meu Deus, nós nunca sofremos aqui com parentes, meu Deus, com enfermidades. Ó Pai, nós te glorificamos pela sua fidelidade sobre as nossas vidas. Meu Deus, nós te exaltamos, e no devido tempo, meu Deus, o Senhor tem de uma maneira graciosa, assim como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e a folhagem nunca murcha. O Senhor tem feito com a sua igreja, Pai. O Senhor tem feito conosco. Nós te glorificamos, meu Deus. Nós não merecíamos, nós não merecemos, provavelmente nós nunca mereceremos,
mas a fidelidade do Senhor mostra que o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, e o Senhor fez conosco uma aliança, e o Senhor não volta atrás. Nós te exaltamos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quem é fiel ao Senhor, dá uma glória a Deus aí. Quem é grato, quer dizer, a palavra é fiel.